Presente. Senhor vereador Alain Amaral Sebastião. Senhor vereador Arimateia Camargo da Silva. Presente. Senhor vereador Haroldo Soares da Silveira. Presente. Senhor vereador João Teixeira Filho. Presente. Senhor vereador Leonardo de Araújo. Presente. Senhor vereador Osmar Gonçalves. Presente. Senhor vereador Otávio Aires de Mello. Número legal, senhor presidente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a leitura da ata. Estância Turística de Paranapanema. Aos 16 dias do mês de junho de 2015, no prédio onde funciona... Senhor presidente, eu peço a palavra. Não, vereador. Eu peço a dispensa da leitura da ata, porque já dei de conhecimento e hoje tem muita coisa para ser resolvido hoje, então eu peço a dispensa da leitura. Está em votação o requerimento verbal do nobre colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da 10ª sessão ordinária do ano de 2015. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da 7ª sessão extraordinária do ano de 2015. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da 8ª sessão extraordinária do ano 2015. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da 9ª sessão extraordinária do ano 2015. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente. Estância Turística de Paranapanema, em 30 de julho de 2015, ofício 374/2015. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência o relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2015, com as demais peças do processo para as medidas cabíveis nos termos do artigo 61, parágrafo 14 do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo os protestos de apreço e consideração. João Teixeira Filho, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI número 1/2015. Objeto: investigar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PANAT. Indiciados: Prefeito Municipal Sr. Antônio Hiromichi Nakagawa e ex-secretário Municipal de Educação e Cultura, Sr. Carlos Roberto Souto. Relator, vereador Leonardo de Araújo. Relatório 1. Introdução. De início, vale ressaltar que a constituição da presente CPI não teve qualquer motivação política, visto que o requerimento para a instauração foi assinado por todos os vereadores que compõem as bancadas da Câmara Municipal, ou seja, inclusive pelos vereadores da base do governo. O embasamento legal para constituir uma comissão parlamentar de inquérito decorre da previsão constitucional estabelecida no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros,
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Com efeito, as disposições de ordem gerais previstas no artigo 58 da Constituição da República e seus parágrafos, atinentes às comissões do Legislativo Federal, são aplicáveis às comissões do âmbito municipal. A Lei Orgânica Municipal de Paranapanema, em seu artigo 34, reserva privativamente à Câmara Municipal a atribuição de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta, e ainda de criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. O artigo 25, parágrafo 4º, do mesmo diploma legal, bem como o artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, dispõe sobre a forma de criação, atuação e duração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, diante dos fatos que chegaram ao conhecimento dos vereadores desta Casa de Lei, por força de dispositivos supracitados, mediante requerimento formulado pelos vereadores, a Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no exercício das prerrogativas que lhes são pertinentes, instaurou a presente Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar as possíveis irregularidades apontadas na denúncia, apresentada perante esta Casa de Leis, que envolve a aplicação dos recursos do Fundeb. 2 dos fatos. A denúncia apresentada pelo senhor Davi Heraldo dos Santos, presidente do Conselho Municipal do Fundeb, neste município, protocolada às 16 horas, 9 minutos e 50 segundos, horas do dia 29/1 de 2015, protocolo 63/2015, trouxe ao conhecimento dos vereadores desta Casa possíveis irregularidades ocorridas na administração municipal, que tem como gestor e ordenador de despesas o prefeito municipal, senhor Antônio Hiromichi Nakagawa, e à época dos fatos, como secretário municipal de Educação e Cultura, o senhor Carlos Roberto Souto. Apontou o autor da denúncia que as possíveis irregularidades decorriam dos apontamentos constantes do documento 1. Ofício FND, número 1480/2014, sobre a movimentação indevida da conta do Fundeb. 2. Ofício do PANAT, números 587/2014, irregularidades em licitação para a contratação de serviços de transporte escolar no período de 2014. Comunicado do FND, número 2792/14, CIOP, Indicadores da Educação Municipal. Não havia sido transmitidas as informações ao CIOP referente ao exercício de 2013, bem como da denúncia recebida pelo próprio Conselho sobre a nomeação da servidora Jeruselena dos Santos ao cargo em comissão de vice-diretora da escola em confronto com o plano de carreira estabelecido pela Lei Complementar número 183, de 29 de dezembro de 2011, com pagamentos realizados sem exercer a função, e a nomeação da mesma servidora ao cargo em comissão da gestora de planejamento educacional em confronto com os requisitos estabelecidos no plano de carreira. 3. Da constituição e prazo de duração. Considerando a relevância dos fatos apresentados na denúncia, os vereadores, de forma unânime, na mesma sessão ordinária, apresentaram requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Deliberado pelo presidente da Câmara, vereador Afonso Aires de Mello, através da resolução número 1, de 3 de fevereiro de 2015, instaurou-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1/2015, composta pelos vereadores João Teixeira Filho, presidente, Leonardo de Araújo, relator, e Haroldo Soares da Silveira, membro, que posteriormente requereu a destituição do cargo, alegando motivo de foro íntimo, sendo substituído pelo vereador Arimateia Camargo da Silva. Num primeiro momento, se concedeu o prazo de 90 dias para a comissão apurar os fatos e concluir os trabalhos. Todavia, atendendo ao requerimento da comissão por deliberação plenária, foi nos termos que dispõe o artigo 61, parágrafo 8º do Regimento Interno, prorrogado por igual período o prazo de encerramento, conforme documentos de folha 2420 e 2426. 4. Dos trabalhos. No dia 6 de fevereiro, o senhor vereador João Teixeira Filho foi regularmente notificado e recebeu os documentos necessários para dar início aos trabalhos da CPI. No dia 10 de fevereiro, com a presença de todos os membros, se procedeu à instalação e início dos trabalhos,
onde foi deliberado a notificação dos investigados para acompanhar o andamento dos trabalhos. A partir daí, a Comissão Parlamentar de Inquérito reuniu-se regularmente para reuniões de trabalho, onde foram formalizadas e deliberadas pedidos de informações ao Executivo Municipal. Aprovados os nomes das testemunhas a serem ouvidas, decididos os requerimentos apresentados pelos membros, procuradores dos indiciados e agendadas as sessões públicas de oitivas. 5. Da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Oportuno registrar que os trabalhos da CPI, instaurados pela Portaria número 1/2015, observou de maneira rigorosa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Durante todos os trabalhos, a CPI assegurou aos indiciados a oportunidade de se manifestarem para melhor elucidação dos fatos. Conforme se verifica por meio das notificações contidas nos autos, os indiciados foram devidamente intimados para comparecer às sessões realizadas pela CPI. Da mesma forma, tiveram amplo e livre acesso aos autos, podendo se manifestar sobre os documentos juntados no curso da investigação. Registre-se que foi dada a oportunidade para os procuradores constituídos se manifestarem, inclusive nos trabalhos de oitiva, ocasião em que puderam fazer perguntas a todos os depoentes. Portanto, não há que se falar em nenhuma ilegalidade nos trabalhos da CPI. 6. Das provas produzidas. 6.1. Prova documental. Conforme consta em ata, já em sua primeira reunião de trabalho, ocorrida em 10/2/2015, a comissão deliberou e aprovou o pedido de informações ao Conselho do Fundeb e ao Poder Executivo Municipal. Ao presidente do Fundeb para fornecer cópias das atas das reuniões do Conselho, ocorrida desde janeiro de 2013 até aquela data. Ao Poder Executivo para fornecer 1. Cópia dos contratos firmados e pagos com recursos do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Cópia das notas fiscais pagos com recursos do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Cópia de empenhos referente a despesas realizadas com recursos do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Cópia das ordens de pagamento referente às despesas realizadas com recursos do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Cópia dos cheques emitidos para pagamento de despesas realizadas com recursos do Fundeb nos anos 2013, 2014 e 2015. Cópia dos extratos bancários referente à movimentação financeira dos recursos do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Cópia das portarias de nomeação e exoneração de todos os servidores ocupantes de cargos comissionados e função gratificada, lotado na Secretaria de Educação e pagos com recurso do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Posteriormente, foram aprovados e requisitados ainda ao Poder Executivo os seguintes documentos: razão da contabilidade da conta bancária do Fundeb nos anos 2013, 2014 e 2015. Relação dos empenhos referentes às despesas realizadas com recurso do Fundeb por fonte de recurso 2 e os códigos de aplicação 260, 261, 262, 263, 264 e 265 nos anos de 2013, 2014 e 2015. Relação dos contratos realizados com verbas do Fundeb nos anos de 2013, 2014 e 2015. Parecer jurídico sobre as nomeações da servidora Jerusa para os cargos de vice-diretora e gestora de planejamento educacional. Em resposta às solicitações acima apontadas, pelo presidente do Fundeb foram entregues os documentos de folha 152/268. Pela Prefeitura Municipal foram enviados os documentos acostados nas folhas 473/2311 e 2313/2413 e 2425. Dos documentos apresentados pelo Poder Executivo, ficaram prejudicadas as análises, visto que vieram sem assinaturas, faltando cópia de notas e comprovantes de despesas, cheques, extratos, ficando clara a falta de colaboração para elucidar os trabalhos da comissão parlamentar. Mas foram produzidas algumas provas documentais, que estão devidamente acostadas aos autos as seguintes folhas: Folha 62, Memo GAB 01/2015, ao Departamento de Recursos Humanos com assunto de apurar eventual necessidade de reposição ao erário aos valores percebidos pela servidora Jerusa Helena dos Santos, em relação da ocupação de função para a qual não estaria em tese apta a exercer. Folha 63, resposta ao memo número 01/2015, datado em 30 de 1 de 2015, assinada pela senhora Patrícia Maria Pérez Ramos, diretora de RH, informando que 1.
No período de fevereiro e abril de 2014, a servidora Jerusa Helena dos Santos exerceu a função gratificada de vice-diretora da escola sem exercer a referida função. 2. No período de maio e junho de 2014, a mesma servidora exerceu a função de gestor de planejamento sem possuir os requisitos de plano de carreira do magistério municipal. 3. Pelo desempenho das funções, a servidora percebeu o valor total de R$ 8.005,98, conforme extrato anexo. Folha 64/65, termos circunstanciados administrativos. Folha 66, planilha detalhada dos valores recebidos pela servidora Jerusa Helena dos Santos. Folha 71, portaria 199, de 22 de janeiro de 2013, que faz a nomeação da servidora Jerusa Helena dos Santos ao cargo de agente de apoio educacional. Folha 72, portaria número 234, de 18 de fevereiro de 2014, que cessa os efeitos da portaria 199/2013. Folha 73, portaria número 236, de 18 de fevereiro de 2014, que faz nomeação da servidora Jerusa Helena dos Santos ao cargo de vice-diretor de escola. Folha 74, portaria número 383, de 12 de maio de 2014, que cessa os efeitos da portaria 236/2014. Folha 75, portaria número 384, de 12 de maio de 2014, que faz nomeação da servidora Jerusa Helena dos Santos ao cargo de gestor de planejamento educacional. Folha 76, portaria número 505, de 1º de julho de 2014, que cessa os efeitos da portaria 384/2014. Folha 199/2005, contrato número 64/2014, dispensa de licitação número 16/2014, contratada Elisângela de Souza Lourenço da Silva, CNPJ 21-197-917/1000 ao contrário, -06. Folha 206/212, contrato 65/2014, dispensa de licitação número 17/2014, contratada Renata Cristina de Almeida, CNPJ 21-094-981/1000 ao contrário, -53. Folha 213/219, contrato 66/2014, dispensa de licitação número 18/2014, contratada Cineia Correia dos Santos, CNPJ 21-093-805/1000 ao contrário, -05. Folha 220/226, contrato de número 67/2014, dispensa de licitação número 19/2014, contratada Maria Angélica da Silva, CNPJ 21-198-311/1000 ao contrário, -87. Folha 227/233, contrato 68/2014, dispensa de licitação número 20/2014, contratada Santina de Barros Siqueira, CNPJ 21-129-751-001/82. Folha 234/240, contrato número 69/2014, dispensa de licitação número 21/2014, contratada Terezinha Vaz Vieira, CNPJ 21-198-010/1000 ao contrário, -53. Folha 241/245, contrato 70/2014, dispensa de licitação número 22/2014, contratada Tani Suelen Rodrigo de Araújo, CNPJ 21-129-902/1000 ao contrário, -00. Folha 246/252, contrato número 71/2014, dispensa de licitação número 23/2014, contratada Cleonice Aparecida Alves Jardim, CNPJ 21-127-070/1000 ao contrário, -85. Folha 253/259, contrato 72/2014, dispensa de licitação número 24/2014, contratada Karina Mascarello, CNPJ 21-126-259/1000 ao contrário, -53. Folha 260/266, contrato 73/2014, dispensa de licitação número 25/2014, contratada Thalita Cristina Galego, CNPJ 21-152-192/1000 ao contrário, -21. 6.2, prova testemunhal. Ainda para a apuração dos fatos, foram ouvidos membros do Conselho do Fundeb, pessoas contratadas para prestar serviço da educação,
servidores municipais e os indiciados. 7. Análise dos fatos, defesa dos indiciados, documentos, informações, depoimentos e constatação e documentação. 7.1. Defesa dos indiciados. Notificados em 12 de fevereiro de 2015 sobre a instalação da CPI, conforme ofício 5/2015, CPI e número 9/2015, CPI, o prefeito municipal, senhor Antônio Inomiti Nakagawa, constituiu procuradores jurídicos para representá-lo, indicando os Dr. Luiz Carlos Dalcin, OB 47248, e Tiago Dalcin, OB 337.719, enquanto que o ex-secretário municipal da Educação, senhor Carlos Roberto Souto, optou por não constituir representante. Em sua defesa, o indiciado, senhor Antônio Inomiti Nakagawa, alegou que a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito não preenche as condições estabelecidas no artigo 3º da Lei Federal 1579/52 e as disposições do artigo 76 do Regimento Interno da Casa. Sustentou que as acusações não são procedentes por se tratar de represália e uso político do instrumento investigatório. Sobre as possíveis irregularidades, juntou documentos alegando que o próprio denunciante era quem tinha aprovado as contas do Fundeb, pois era presidente do referido conselho. Sobre a nomeação irregular da servidora em cargo comissionado, disse: quanto ao fato, chegou ao conhecimento do chefe do Poder Executivo e imediatamente determinou ao RH que fosse instaurada uma comissão interna para verificar a ocorrência desse fato, tendo inclusive exonerado o secretário da Educação perante essa comissão. A referida servidora ouvida se propõe a devolver os recursos recebidos de forma irregular, pois agiu de boa-fé, com juros e correção monetária devida. Juntou os documentos de folha 62/66 e requereu, por fim, o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Analisada pela comissão, foi rejeitados os pedidos formulados pelo investigado, visto que não havia nenhuma irregularidade na criação da presente comissão, e os demais argumentos eram questão de mérito, exatamente as questões que necessitavam de esclarecimentos. 7.2. Nomeação de servidor. A CPI, em continuidade aos trabalhos para apurar as supostas irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb, no dia 4 de março de 2015, ouviu o presidente do Conselho do Fundeb, senhor Davi Heraldo dos Santos, que esclareceu sobre como tem dado a aplicação dos recursos da educação, bem como relatou sobre a denúncia que recebeu tratando de nomeação de servidora, sem preencher os requisitos da legislação municipal. Que é funcionário público, exerceu a atividade do professor PEB 1 e PEB 2, que houve denúncia pelo PANAT, mais denúncia comprovada foi sobre a nomeação de cargos sem as condições da Lei 183 e 184 da servidora Jerusa Helena, para exercer o cargo de diretora da escola e gestora de planejamento. O Conselho também recebeu denúncias de contratos de dispensa de licitação, número 64/2014 e 72/2014, de servidores contratados para a Secretaria da Educação e que prestaram serviços em outras secretarias, como Secretaria da Assistência Social, Saúde e outras que não têm conhecimento. Que sobre as irregularidades começaram a partir de 4 de setembro de 2014, na FD, que em março, após receber denúncias, no caso da servidora, entregou a renúncia do cargo ao presidente do Fundeb para o senhor prefeito municipal, que foi chamado pelo prefeito e pelo secretário da Educação, que assumiram compromissos de acertar o cargo e a devolução dos valores aos cofres públicos, o qual não aconteceu, que teve conhecimento de supostas irregularidades ao receber denúncias sobre a nomeação da funcionária. Obedecendo os critérios de tramitação, foram primeiro falar com o secretário, como consta em ata. Em seguida, procuraram o senhor prefeito e nenhuma providência foi tomada. Que inúmeras vezes procurou o senhor prefeito para falar sobre as supostas irregularidades, inclusive consta em ata de conselho. Quando foi oficiado pelo Ministério Público, comunicou ao secretário que fez a ameaça de retirá-lo do cargo que ocupava. Que tem conhecimento que a servidora Jerusa possui pedagogia, contudo não preenche os requisitos para o cargo de vice-diretora e que os requisitos necessários estão previstos na Lei 183, por exemplo, 3 anos de magistério.
Considerando neste momento já tinha sido juntado pelo investigado, o senhor prefeito Antônio, os documentos de folha 62/66, não resta dúvida quanto à comprovação de irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb, especialmente na nomeação de servidor sem preencher os requisitos legais. A prova inconteste de tal fato se encontra as folhas 63, onde a diretora de RH, senhora Patrícia Maria Pérez Ramos, confirma ao prefeito em 30 de janeiro de 2015 que no período de fevereiro a abril de 2014, a servidora Jerusa Helena dos Santos exerceu a função gratificada de vice-diretora de escola sem exercer a referida função. E no período de maio e de junho de 2014, a mesma servidora exerceu a função de gestor de planejamento sem possuir os requisitos de plano de carreira do magistério municipal. No documento de folha 66, a mesma diretora do RH especifica ao prefeito Antônio Hiromichi Nakagawa o valor recebido indevidamente pela servidora e menciona o total a devolver de R$ 8.005,98. Vale destacar que em seu depoimento o senhor Davi Heraldo diz que em março, após receber denúncias do caso da servidora, entregou a renúncia do cargo de presidente do Fundeb ao prefeito municipal, que foi chamado pelo prefeito e pelo secretário da Educação, que assumiram o compromisso de acertar o cargo e a devolução dos valores aos cofres públicos, o qual não aconteceu. Inúmeras vezes procurou o prefeito para falar das supostas irregularidades, inclusive consta em ata do Conselho. Nota-se que, mesmo após serem cientificados neste mês de março de 2014 das irregularidades, os indiciados não tomaram nenhuma providência, e somente em janeiro de 2015 o indiciado senhor prefeito Antônio determinou a apuração do caso. O testemunho do senhor Davi Heraldo dos Santos e os documentos apresentados demonstram que o mesmo tomou as medidas necessárias para a apuração dos fatos, o que não foi levado a cabo pelos responsáveis. 7.3 das demais irregularidades, contratações e livros de ata. Os indícios de outras irregularidades, além da nomeação irregular da servidora Jerusa, passam a ficar evidentes quando as provas testemunhais passam a ser produzidas, deixando claro que o prefeito, senhor Antônio Hiromichi Nakagawa, e o secretário Carlos Roberto Souto tinham conhecimento das denúncias apresentadas. Para não ser repetitivo, pois tudo está nos autos, destacam-se alguns depoimentos que demonstram como os demais fatos irregulares ocorreram. Depoimentos. Davi Heraldo dos Santos, depoimento de folha 291/294. O Conselho também recebeu denúncias de contratos de dispensa de licitação número 64/2014 ao 72/2014 de servidores contratados para a Secretaria de Educação e que prestaram serviços em outras secretarias, como Secretaria da Assistência Social, Saúde e outras que não têm conhecimento, que sobre as irregularidades começaram a partir de 4 de setembro de 2014 na FND. No fechamento do quarto trimestre de 2013, ata 31 e 32, o mesmo foi recebido na escola em que era diretor pela funcionária Edilene, para assinar a ata como se estivesse aprovado as contas do Fundeb, referente ao ano de 2013. E o primeiro trimestre de 2014 não concordou, pois não tinha sido convocado e nem convocou o Conselho para esta reunião. Em 18 de junho de 2014, enviou requerimento ao senhor prefeito para que ele respondesse quem lavrou esta ata e quem convocou essa reunião, pois não poderia assinar algo que não tinha participado. O senhor prefeito não respondeu essa solicitação. Disse ainda que o conselho é composto de 9 membros, que não foi somente agora que adotou providências, pois constam no auto questionamentos que começam a partir de março de 2014. Logo em seguida, as atas não lavradas pelo Conselho e em seguida as denúncias pelo PANAT. Obedecendo os critérios de tramitação, foram primeiro falar com o secretário, como consta em ata. Em seguida, procuraram o prefeito e nenhuma providência foi tomada. No dia 26 de novembro de 2014, foi oficiado pelo Ministério Público Local para informar se existia a má aplicação dos recursos do Fundeb, que inúmeras vezes procurou o senhor prefeito para falar sobre as supostas irregularidades, inclusive consta em ata de conselho. Falou ainda que assinou as atas do Fundeb do terceiro
trimestre de 2013, primeiro e segundo de 2014 e o terceiro trimestre de 2014, após a senhora Denise, funcionária da contabilidade, informar que no caso não assinasse, iria perder as verbas do Fundeb, que isso consta em ata do Conselho. Que o secretário da Educação, Carlos Roberto Souto, apresentou atas de número 31 e 32 para que ele assinasse e que o Conselho tornou sem efeito. Tinha acesso aos documentos referentes ao trimestre, mas que por falta de conhecimento em matemática acabaram assinando só após o recebimento de supostas denúncias da FND é que deixaram de assinar as atas. Que, como previsão, não sabe responder quantos funcionários foram contratados para a Secretaria da Educação, na gestão do secretário Souto. Quando foi oficiado pelo Ministério Público, comunicou ao secretário que fez ameaça de retirá-lo do cargo que ocupava. Disse que as providências adotadas obedeceram os trâmites legais e que quem administra o dinheiro do Fundeb é o prefeito e o secretário, e que quando recebeu as denúncias, sempre procurou os membros para informá-los sobre as denúncias e que as providências que competiam ao Conselho foram adotadas. Tanto é verdade que passou a receber ameaças de demissão, o que ocorreu em janeiro de 2015. Que após verificar as respostas sobre os contratos referentes ao transporte, no valor de R$ 123.600 e R$ 651.170.000 que não foram nada esclarecedoras, levou ao conhecimento do Ministério Público local e a esta Casa de Leis. Com relação aos contratados, não sabe dizer os nomes, mas é de seu conhecimento que as pessoas contratadas pediram emprego no RH da Prefeitura e foram orientadas a ir ao escritório do Nakayoshi, em Campos de Olambra, onde foram realizados todos os procedimentos. Que do contrato anexado sabe dizer que as pessoas não trabalham na educação, e sim na Secretaria Social e Saúde. Cita como exemplo o caso da funcionária Camila Mascarella, cujo serviço foi prestado no social. Agora, quanto aos demais nomes, não consegue recordar, mas os contratos se encontram nos autos do processo. Fui exonerado em 20 de janeiro de 2015, mas que caso não fosse, iria apresentar as denúncias junto à Câmara do mesmo jeito, pois não iria responder por atos de improbidade que não cometeu, e as providências já vinham sendo adotadas desde março de 2014, pois o Conselho é composto de outros membros que sempre estiveram cientes das deliberações e da má aplicação dos recursos pela administração, exemplificando o empenho 1750/2014, em que o secretário à época reconhece o erro. Que recebeu o ofício 407/2014, enviado pelo senhor prefeito, mas também não recebeu respostas. Que na reunião de 3 de novembro de 2014, junto ao senhor prefeito, solicitou diante das denúncias o afastamento do secretário, mas que nenhuma providência foi adotada, sendo o pedido feito verbal e não constou em ata. Quanto à assinatura da ata no dia 3 de novembro de 2014, não questionou nada em virtude de estar lavrado em ata, e que se não assinasse, não receberia a verba do Fundeb, que o mesmo, ciente das possíveis irregularidades, o Conselho aprovou o trimestre e por isso consta a assinatura dos membros. Que referente aos contratos, além do caso da servidora Micarella, conversou com outras servidoras que disseram trabalhar em outras áreas, como pimpolho, como cozinheira e outras áreas. Que todos os membros do Conselho têm conhecimento das denúncias apresentadas e que os demais não apresentaram a denúncia porque competia a ele, como presidente, adotar as providências necessárias, mas acredita que todos foram chamados, poderão falar sobre os fatos. Que não tem conhecimento jurídico suficiente e também não solicitou ao prefeito uma assessoria, pois o secretário da Educação estava frente a tudo. Que não teme ser processado por ter aprovado as atas, pois entende que não administra os recursos e coloca à disposição da comissão a sua conta bancária. Que sabe que a responsabilidade do Conselho do Fundeb é fiscalizar e que todas as providências necessárias foram adotadas, e se faltou alguma coisa foi falta de orientação jurídica e assessoria contábil, pois sempre foi assim em Paranapanema, levaram as atas para o Conselho assinar.
que em nenhum momento da denúncia mencionou desvio de verbas, mas supostas irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb. Só os fatos trazidos pelo depoente já revelam fortes indícios de irregularidade na gestão dos recursos do Fundeb, que passam por contratação de pessoal sem a realização de concurso público, lavratura de ata pelos membros do Conselho do Fundeb, a fim de aprovar as contas sem a devida análise técnica e o julgamento pelos membros do Conselho. Não obstante, o depoimento passa a ser ratificado pelos demais testemunhas, conforme abaixo se comprova. Luiz Roberto Piccoli, ouvido no dia 4 de março de 2015, depoimento de folha 298/299. Não tem conhecimento dos fatos denunciados pelo senhor Davi Heraldo. Disse que já foi secretário adjunto desde março de 2013 até janeiro de 2015. Que não tem conhecimento da contratação da senhora Jeruselena para ocupar o cargo de vice-diretora. Que não sabe dizer sobre os cargos contratados, pois quem fazia era o secretário da Educação, Carlos Roberto Souto. Que suas atribuições era tomar conta da folha de pagamento quando há possível erro de pagamentos a professores ou funcionários e transportes escolares. Embora não seja comum que o ocupante de um cargo adjunto de secretário não tenha conhecimento de nada do que ocorre na pasta, conforme declarou a testemunha Luiz Roberto Piccoli, contudo sustentou que as contratações eram realizadas pelo senhor secretário Carlos Roberto Souza. Tabata Fernanda Oliveira Medeiros Pereira, ouvida no dia 10 de março de 2015, depoimento de folha 310/311. Deixou de fazer parte do Conselho Tutelar em setembro de 2014 e a sua participação no Conselho do Fundeb era em decorrência da ocupação do Conselho Tutelar. Desde então, não faz mais parte. Respondeu que nunca participou de reuniões do Fundeb, que às vezes recebia convite por telefone, mas que nunca participou. Verifica-se que a testemunha Tabata Fernanda Oliveira Medeiros Pereira nunca participou das reuniões, que seu nome fora inclusa como membro do Conselho do Fundeb em virtude de ter ocupado o cargo de conselheira tutelar, demonstrando em seu depoimento não ter conhecimento dos assuntos relacionados na denúncia. Luiz Antônio Tibúrcio, ouvido no dia 10 de março de 2015. Depoimento de folha 313/315. É funcionário público efetivo, membro do Conselho Municipal da Educação e Conselho do Fundeb, que em agosto de 2013 foi convocado pelo presidente do Conselho para tratar de assuntos referentes ao ofício do PANAT e CIOP e FND endereçado ao presidente do Conselho, Davi Heraldo. Que o presidente recebeu denúncia através do portal de transparência que havia uma funcionária recebendo ilegalmente, que não tinha os requisitos legais para assumir o cargo e ainda exerceu a função de vice-diretora sem estar na escola, mas prestando serviços na Secretaria da Educação. Que após ter conhecimento da denúncia, oficiaram ao senhor prefeito pedindo uma reunião para tratar do assunto. Que marcaram a data justamente no último dia em que deve ser apresentada a prestação de contas ao terceiro trimestre e que estavam presentes o senhor prefeito, o secretário de Educação, o responsável pela contabilidade e o advogado do prefeito, bem como 5 membros do Conselho do Fundeb, que tiveram acesso a 10 contratadas pelo secretário Carlos Roberto Souto, que os contratos foram feitos na Prefeitura Municipal de Paranapanema, que é dever do Conselho do Fundeb fiscalizar e descobriram que entre os contratados tinham pessoas trabalhando na saúde e no social. As demais prestaram serviços em creche, que após ter ciência levaram ao conhecimento do prefeito que não tomou as devidas providências, que na ocasião os servidores Denise e Elisângela os colocaram em situação de responsáveis, caso não houvesse a aprovação do terceiro trimestre e poderia prejudicar os pagamentos para os funcionários. Verificando-se que a testemunha Luiz Antônio Tibúrcio corroborou com os fatos denunciados, afirmando ter conhecimento dos ofícios enviados pelos órgãos PANAT, CIOP e FND, na contratação da servidora Jeruselena, nos cargos que ocupou sem habilitação,
exigida e os 10 contratados de forma a trabalhar para a Secretaria da Educação, mas que isso não ocorreu. Deixa claro que o presidente do Fundeb e os demais membros levaram ao conhecimento do prefeito e secretário com a presença de seus assessores contábeis e jurídicos, relatando ainda que nenhuma providência fora tomada para sanar irregularidades. Célia Regina Gomes, ouvida no dia 10 de março de 2015, depoimento de número 316/317. Tomou posse no cargo de vice-presidente do Conselho do Fundeb em junho de 2013 e ficou no cargo até março de 2014. Que não presenciou as contratações, mas que ouviu falar que os contratados prestaram serviços em outras secretarias, que inclusive uma das contratadas é sua amiga particular e está prestando serviços na cozinha do hospital, e que seu nome é Tani de Araújo. Que para prestar esses tipos de serviço, a pessoa tinha que ter firma aberta com CNPJ, e que os contratos feitos no escritório de contabilidade do senhor prefeito, que participou de 3 reuniões do Conselho do Fundeb, mas não sabe precisar todos os assuntos tratados. Lembra-se que foram falados sobre a folha de pagamento da educação. Nessa ocasião, foram apresentados planilhas e tratados sobre o caso da Jerusa com o prefeito. Sabe que tem o direito de efetuar diligência junto à prefeitura, mas entende que não tem o direito de entrar na contabilidade e mexer nos documentos. Que pediu demissão do Conselho em meados de março de 2014, porque não tinha acesso total aos documentos que julgava necessários, para isso pediu para sair. O depoimento de Célia Regina Gomes também confirmou os fatos narrados na denúncia pelo presidente do Fundeb, Davi Heraldo dos Santos. Apesar de ter permanecido somente 9 meses no Conselho do Fundeb, mostra claramente que os fatos denunciados se tornaram públicos, sem preocupação pelas autoridades competentes envolvidas. Ivete Aparecida Gonçalves, ouvida no dia 10 de março de 2015, depoimento de folha 318/319, não é funcionária pública, mas é professora do PEB 1, contratada através do processo seletivo que faz parte do Conselho do Fundeb. Que começou a fazer parte no Fundeb em julho de 2013, até a presente data, que teve conhecimento através do senhor Davi sobre as possíveis irregularidades na contratação da servidora Jerusa e de outras pessoas contratadas para prestar serviço na educação. Participou de todas as reuniões do Conselho do Fundeb, com exceção de 2 ou 3, que o secretário Carlos Roberto Souto lavrou a ata, que não assinou todas as atas das reuniões, principalmente as que Souto lavrou sozinho. Que tem conhecimento que o Conselho do Fundeb procurou o senhor prefeito para pedir providências, que após falarem com o senhor prefeito, o mesmo disse que iria rever todas as situações. A depoente Ivete Aparecida Gonçalves confirmou que teve conhecimento dos fatos narrados na denúncia através do presidente do Fundeb, Davi Heraldo dos Santos, e que participou de todas as reuniões do Conselho, inclusive junto com o prefeito, quando foram pedir providências para sanar irregularidades mencionadas. Giane Alves Pereira, ouvido no dia 10 de março de 2015, do depoimento de folha 321. Que participou em poucas reuniões do Conselho do Fundeb, que não assinou todas as atas de reunião do Conselho, que teve uma ata que um funcionário da garagem, por nome de Silvio, levou para assinar, que não foi lavrada na sua presença e que não assinou. O depoimento de Giane Alves Pereira trouxe ao conhecimento um fato importante, quando menciona que um funcionário da garagem, por nome Silvio, levou uma ata para ela assinar, o qual ela não assinou. Tatiana Aparecida dos Santos, ouvida no dia 10 de março de 2015, depoimento de folha 322/323, que presenciou quase todas as reuniões do Fundeb, que participou de uma reunião com o prefeito para dar ciência das supostas irregularidades no desvio de verba do Fundeb, que não sabe quantas pessoas foram contratadas para prestar serviços na educação municipal, mas que ouviu falar que foram contratadas 10 pessoas, mas que, no entanto, somente 2 prestaram serviços na educação, mas não sabe onde as demais prestaram serviços. Que na reunião não foi falado que iriam tomar as providências junto com a advogada Ana Cláudia, mas que nenhuma providência foi tomada.
que quando participou da reunião junto com o prefeito, tinha 5 pessoas do Conselho do Fundeb e 3 pessoas da administração, sendo elas o prefeito, a doutora Ana Cláudia e o doutor Jefferson. A depoente Tatiana confirma que as supostas irregularidades foram levadas ao conhecimento do senhor prefeito, Antônio Hiromichi Nakagawa, na presença de outras pessoas. Também foram ouvidas as pessoas contratadas, ou seja, os titulares das empresas contratadas para apurar eventual irregularidade dos mencionados contratos, sendo que foram obtidos os seguintes depoimentos. Catarina Mascarello, portadora da cédula de identidade RG 42762097-1, CPF 332-596-418-40, proprietária da empresa contratada, Carina Mascarello, 3325-964-1840, inscrito no CNPJ 21-126-259-1000 ao contrário, -53, ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado de modo audiovisual juntado aos autos e termos de declarações acostados às folhas 385. Disse: fui contratada por 3 meses na prefeitura, que conversei com o Daniel e a Thelma, fez o contrato, que prestei serviços no Pimpolho, casa de abrigo, que recebi os pagamentos em cheque, o escritório mandava a nota fiscal pronta para a prefeitura, que nunca emitiu nenhuma nota em que assinava recibo. Eu liguei na prefeitura para perguntar onde eu abriria firma com o nome. Eu abriria firma. Eles mandaram no escritório Nakayoshi, que lá eles saberiam o nome da firma que eu precisava abrir. Que não emitia nota fiscal, que o escritório emitia automaticamente e mandava para a prefeitura, que trabalhou no Pimpolho, casa de abrigo com 2 contratadas, Thalita e Eunice. Verifica-se ao ouvir o depoimento da contratada que realmente foi contratada pela Prefeitura Municipal conforme consta do contrato acostado às folhas 253/259. Causa estranheza que no referido contrato, na cláusula primeira, item 1.1, tem como objeto a prestação de serviços profissionais devidamente capacitado para atender a Secretaria Municipal de Educação, no período de 3 meses, de 30 de setembro de 2014 a 29 de dezembro de 2014, e que isso de maneira nenhuma ocorreu, pois ela declara 2 vezes no depoimento: prestei serviços no Pimpolho, Casa do Abrigo, que é vinculada à Secretaria de Assistência Social. Mais estranheza quando menciona: liguei para o Daniel, que é secretário direto do prefeito, deixando de forma clara para a comissão o conhecimento do prefeito Antônio Hiromichi Nakagawa e do secretário municipal da Educação, Carlos Roberto Souto, em todas as contratações, mesmo trabalhando em outra secretaria. Mais adiante, no decorrer do depoimento, ela responde às perguntas e diz que recebia os pagamentos em cheque, que o escritório mandava a nota pronta para a prefeitura, que assinava o recibo, que nunca preencheu nenhuma nota. Eu liguei na prefeitura para perguntar onde eu abriria a firma, com que nome eu abriria a firma. Eles mandaram no escritório de Nakayoshi, que lá eles saberiam o nome da firma que eu precisava abrir. Perguntada novamente pelo advogado do investigado Antônio Hiromichi Nakagawa, a depoente declara mais uma vez que não emitia nota fiscal, que o escritório emitia automaticamente e mandava na prefeitura, que trabalhou com 2 contratadas, Thalita e Eunice. Os esclarecimentos prestados por Catarina Mascarello comprovam que a forma de contratação era de conhecimento dos investigados. Também, em seu depoimento, deixa claro que a contratação fora feita pela secretária de Educação e os trabalhos realizados na Secretaria de Assistência Social. Cleonice Aparecida Alves Jardim, portadora da cédula de identidade RG 29-201-253-6 e CPF 203-237-628-83, proprietária da empresa contratada Cleonice Aparecida Alves Jardim, 20-32-37-62-883, inscrita no CNPJ 21-127-070-1000 ao contrário, -85, ouvida no dia 27 de março de 2015, em depoimento registrado de modo audiovisual juntado aos autos,
em termos de declarações acostadas às folhas 383, disse: era contratada. Eu vi o Daniel na rua, daí eu pedi serviços a ele. Ele me mandou conversar com a Tabata no outro dia. Aí fui conversar com a Tabata na sexta. No sábado comecei a trabalhar. Passado uns 15 dias, eu vim fazer os papéis do documento com o Nelson da prefeitura, que fez a documentação para trabalhar na educação, que trabalhou na casa de abrigo, tendo como chefe a Tabata e a Thelma, que abriu a firma no despachante Nakayoshi, que não trabalhou os 3 meses do contrato, mas que pediu demissão. Daí o Nelson assinou, que recebi por nota eletrônica e recebi R$ 810 por mês com cheque, que não preenchia nenhuma nota, que recebeu por 2 meses e meio, que o escritório emitia as notas fiscais eletrônicas e mandava, que só ia e pegava o cheque, que não tem conhecimento de quem mandava a nota eletrônica, que não via, somente ia lá, pegava o cheque e assinava, só isso. Perguntado pelo advogado do investigado Antônio Hiromichi Nakagawa, o Dr. Luiz Carlos Dalcin, onde você pegava o cheque? A depoente não soube esclarecer. Na sequência da oitiva, a mesma disse que conhece as 3 contratadas que trabalhou com ela na casa de abrigo, Thalita Galego e Catarina, que não sabe onde as outras trabalham, que não sabe onde era empenhada a sua nota. Eu falei casa de abrigo, que me chamaram para trabalhar, que prestou os serviços e recebeu pelos serviços prestados. Seu depoimento demonstra que os contratados para trabalharem na Secretaria da Educação foram destinados para trabalhar na Secretaria de Assistente Social. As contratações eram por indicação de pessoa de confiança do senhor prefeito, neste caso Daniel, que, segundo os relatos, determinava onde as contratadas iriam trabalhar. Vejamos o que disse a depoente. Ele me mandou conversar com a Tabata no outro dia. Aí fui conversar com a Tabata na sexta. No sábado comecei a trabalhar. Ocorre que somente 15 dias depois é que a documentação da empresa é regularizada, para daí abrir empresa e efetuar o contrato. Confirma também que o escritório que fez a abertura da empresa é Nakayoshi, que tem o responsável sua esposa. Relata ainda a forma que recebia os pagamentos e que o referido escritório é que emitia a nota fiscal eletrônica e enviava para a prefeitura. E quando é indagada pelo advogado do investigado, Antônio Hiromichi Nakagawa, quanto ao local do trabalho, afirma novamente: eu falei casa-abrigo, que tem como responsável a senhora Tabata, que é secretária de assistente social. Elisângela de Souza Lourenço da Silva, portadora da cédula de identidade 43-203-202-5 e CNPJ 322-904-678-12. Proprietária da empresa contratada Elisângela de Souza Lourenço da Silva, 322-904-678-12. Escrita no CNPJ 21-197-917/1000 ao contrário, -06. Ouvida no dia 27 de março de 2015, com o depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos de declarações acostadas às folhas 386, disse que é funcionária pública, quando foi contratada não era. Eu fiquei sabendo que estavam precisando, aí fui na prefeitura e conversei com o Daniel, que me encaminhou para a Renata da Educação. Aí ele me encaminhou para começar a trabalhar na creche. Eu não tinha firma. Eles falaram que só se quiséssemos trabalhar, tínhamos que abrir uma firma. Aí eu abri no escritório Nakayoshi, na Olambra. O próprio Daniel disse que nós teríamos que ter firma para poder receber no final do mês. Não foi pago nada para abrir, somente quando fecharam automaticamente, aí eles mandaram por e-mail uma rescisão e paguei R$100 pelo encerramento do contrato. Eu era cozinheira na creche do Sapé, por 3 meses. Eu retirava por e-mail e pagava no banco. Maria Angélica da Silva, portadora da cédula de identidade 37-327-410-5 e CPF 323-299-258-75. Proprietária da empresa contratada Maria Angélica da Silva, 323-299-258-75. 75, escrita no CNPJ 21-198-311/1000 contrário,
87, ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos e declarações acostados às folhas 381, disse: não é funcionária pública, que prestou serviços na creche do posto Tibiriçá, que foi contratada pela prefeitura. Quem me contratou foi o Nelson. Eu conversei com o Daniel. O Daniel falou para ele conversar com ele, e daí o Nelson fez contrato, que começou no dia 24 de setembro do ano passado. Aí foi feito um papel, só que esse contrato começou a valer a partir do dia que abri a firma. Eu abri lá no escritório do prefeito. O contrato foi dia 10 de outubro, mas eu comecei no dia 24 de setembro, que tinha que emitir nota fiscal e recebi com cheque. Eu posso fazer uma pergunta? Como eu abri a firma, não estou trabalhando mais, aí como eu faço? Essa firma foi fechada ou continua aberta? Só que, na verdade, quando eu entrei, falaram para mim, quando eu saí, ia ser fechada essa firma e que eu não ia pagar nada. Renata Cristina de Almeida, portadora da cédula de identidade RG 28.862.254-3 e CNPJ e CPF 263.761.868.07, proprietária da empresa contratada Renata Cristina de Almeida, 27.37.608.68.07, inscrita no CNPJ 21.094.981/1000 ao contrário, -53, ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos de declarações acostadas às folhas 394, disse que não é funcionária pública, que está trabalhando agora como seletista, que foi contratada anteriormente pelo senhor Nelson, diretor administrativo, que trabalha na creche Educação, que assinou o contrato e recebia os pagamentos em cheque, que abriu a firma para prestar serviço no escritório do Nakayoshi, que procurou o escritório porque lá era mais em conta, que pagou R$70 para abrir a firma, que prestou serviço por 3 meses somente na creche, que sua chefe era Rosalba, que começou a trabalhar antes de abrir a firma e que depois descontou em dias, visto que o contrato era de 3 meses, que pagou R$50 para fechar a firma. Terezinha Vaz Vieira, portador da cédula de identidade RG 23.011.466 e CPF 126.622.108.50, proprietária da empresa contratada Terezinha Vaz Vieira, 126.622.108.50, escrita no CNPJ 21.198.010/0041-53. Ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos de declarações acostadas às folhas 392, disse que não é funcionária pública, que trabalhou 3 meses contratadas, de 10 de outubro de 2014 a 10 de janeiro de 2015, que trabalhou no hospital, que recebi na prefeitura, no setor da contabilidade, que o Daniel a contratou, que abriu a firma no escritório Nakayoshi, que trabalhou só no hospital como cozinheira, que o Daniel mandou ela no escritório do Nakayoshi para fazer a abertura da firma, que recebia os pagamentos sem cheque, que encerrou a firma e não precisou pagar nada para o encerramento. Thalita Cristina Galego, portadora da cédula de identidade RG 40.683.480 e CPF 327.573.388-54, proprietária da empresa contratada Thalita Cristina Galego, 327.573.388-54, inscrito no CNPJ 21.152.192/1000 ao contrário, -21. Ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos de declarações acostadas às folhas 390, disse: não é funcionária pública, que prestou serviços contratadas de contrato emergencial na Casa de Abrigo Pimpolho, que foi contratada pela Educação para trabalhar na Casa de Abrigo, que abriu firma no escritório Nakayoshi, não pagou nada para fazer a abertura da empresa, que trabalha com 2, Cleonice e Karina, que eram várias pessoas, mas elas foram contratadas para trabalhar na Casa de Abrigo. Quem ofereceu emprego foi o Daniel. Ele era o responsável pela contratação. Ele e o Nelson da Campina do Monte Alegre.
quem prestaram serviços por 3 meses, que não pagou nada pela abertura e que não fez o encerramento da firma, que assinava os documentos da Prefeitura que estava recebendo. Cineia Correia dos Santos, portadora da cédula de identidade 35.858.851-0 e CPF 197.265.438-19, proprietária da empresa contratada Cineia Correia dos Santos 197.265.438-19, inscrita no CNPJ 21.093.805/1000 ao contrário-05. Ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado de modo audiovisual juntado nos autos e termos e declarações acostados às folhas 384, disse que não é funcionária pública, que prestou serviços e foi contratada pelo Nelson, trabalhava no setor da creche, recebia R$ 810, que pegava o cheque e recebia no banco, que não emitia nota fiscal, que abriu firma no escritório Nakayoshi, que quando do recebimento assinava documentos, era um monte de papel e tem cópias em casa. O Nelson mandou abrir firma e disse que no escritório do Nakayoshi era mais barato. Aí nós fomos, que iniciou o trabalho um mês antes da documentação da firma ficar pronta, que recebeu pelos serviços prestados. Tani Suelen Rodrigues de Araújo, portadora da cédula de identidade 40.403.318-0 e CPF 331.593.328.16, proprietária da empresa contratada Tani Suelen Rodrigues de Araújo, 331.539.328.16, inscrita no CNPJ 21.129.902/1000 ao contrário-00, ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimento registrado no modo audiovisual juntado aos autos e termos e declarações acostados às folhas 393, disse que não é funcionária pública, que prestou serviço na Prefeitura por 3 meses, que prestou serviço no hospital como auxiliar de cozinheira. Fui chamada pelo Daniel. Após isso, fui contratada pela Prefeitura, que abriu firma para trabalhar no escritório do prefeito e não pagou nada, que recebia em cheque, que tinha como chefe o Juninho, que a firma continua aberta, que assinava documentos quando recebia os pagamentos. Santina de Barros Siqueira, portadora da cédula de identidade RG 24.225.567-X, CPF 112.345.318.79, proprietária da empresa contratada Santina de Barros Siqueira, 112.345.318.79, inscrita no CNPJ 21.129.751/1000 ao contrário-82. Ouvida no dia 27 de março de 2015, com depoimentos registrados no modo audiovisual, juntado aos autos os termos de declarações acostados às folhas 392, disse: não é funcionária pública, que foi contratada para fazer limpezas e serviços gerais. Foi o Daniel que me contratou. Trabalhei na Serrinha, Olambra, no Sapé, colégio e creche, todos na educação. Abri firma no escritório do senhor Nakayoshi, indicado pelo Daniel. Eles emitiram nota fiscal. Eu não tenho nota fiscal. Eles mandavam uma nota lá no Nakayoshi e daí eles mandavam o cheque. É uma nota fiscal que eu nunca vi. Pelos depoimentos, fica claro que houve a burla ao concurso público, pois o chefe do Poder Executivo, por intermédio de seus subordinados imediatos, realizou contratações diretas de pessoas sem o regular processo seletivo. Foram inissomas em seus depoimentos as pessoas contratadas diretamente pelo Poder Executivo na forma da pessoa jurídica, com dispensa de licitação, em afirmar que, na verdade, todos buscavam um emprego e foram orientadas a abrir firma para serem contratadas pela Prefeitura Municipal. As demais testemunhas, depoimentos de folha 396, 448 e 472, nada trouxeram de relevante no sentido de afastar as provas testemunhais acima descritas, bem como a comprovação documentais apresentada nos autos. Assim, tais depoimentos não foram capazes de ilidir as provas sobre os fatos apresentados na denúncia, pois os depoentes, em resumo, disseram que não tinham conhecimento dos fatos. Com isso, é de se concluir que a denúncia procede. Inclusive, houve ação premeditada na realização dos contratos denunciados, pois não respeitou os princípios da administração pública, não tendo como fugir das responsabilidades legais. 8. Da autoria.
Diante de toda a documentação arrolada, bem como da contratação das irregularidades perpetradas pelo secretário da Educação e Cultura à época dos fatos, pelos seus subordinados, sob a responsabilidade da autoridade máxima do município, o prefeito Antônio Hiromichi Nakagawa, resta induvidoso que os mesmos praticaram atos contrários à administração pública, negligenciando a aplicação da lei, desrespeitando os princípios que regem a administração pública. 9. Sugestões de medidas a serem tomadas. Em face de tais conclusões, sugere as seguintes medidas. 1. Adoção pelo Poder Executivo de forma plena, visando implantar a transparência nas contratações. 2. Para o preenchimento de vagas no serviço público municipal, de acordo com as normas legais vigentes, ou seja, através de concurso público. 3. Divulgar em sua página eletrônica o calendário de atividades do Conselho do Fundeb, bem como os competentes atas e relatórios por este órgão realizadas, de modo a viabilizar o efetivo acesso às informações e o perfeito acompanhamento pelos profissionais da área e pela população. 4. Criar mecanismos e condições de trabalho ao Conselho do Fundeb, designando servidores, principalmente contador e diretor jurídico, para participar das reuniões deliberativas, a fim de auxiliar nos trabalhos e prestar os esclarecimentos necessários. 5. Ao Tribunal de Contas do Estado, para que proceda a auditoria de natureza financeira, contábil, orçamentária e patrimonial no âmbito da administração pública local, com maior ênfase na aplicação dos recursos do Fundeb, tendo em vista as flagrantes irregularidades verificadas. 6. Que, ao lado do critério político para a indicação dos cargos em comissão, respeite-se os requisitos legais, e ainda para os demais cargos a necessidade de conhecimento mínimo na área e função a ser ocupada pelo nomeado. 7. Remessa das cópias desses autos para o Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para as providências que entenderem cabíveis quanto aos crimes comuns de responsabilidades apuradas por esta CPI. Este é o relatório e o voto conclusivo. Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, aos 30 de junho de 2015. Leonardo de Araújo, relator da CPI número 1/2015. Ata de reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2015, realizada em 30 de setembro de 2015, na sala de reuniões da CPI da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo. Aos 30 dias do mês de julho do ano de 2015, às 10 horas, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2015, sobre a presidência do excelentíssimo senhor presidente, vereador João Teixeira Filho, presente o relator, senhor vereador Leonardo de Araújo, e o membro, senhor vereador Arimatea Camargo da Silva. Em pauta, a apreciação do relatório final elaborado pelo relator, encerrando os trabalhos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente da CPI determinou a leitura do relatório apresentado pelo digno relator. Na sequência, conforme determina o artigo 65, parágrafos 3º, 13 e 14 do Regimento Interno, pelo senhor presidente foi aberta a palavra para a manifestação quanto ao teor do relatório apresentado e exposição do voto. Primeiro fez uso da palavra o relator, senhor vereador Leonardo de Araújo, que sustentou seu voto, concluindo que as supostas irregularidades denunciadas foram comprovadas durante a instrução do feito, registrando ainda que houve até mudança do responsável pela pasta da Educação e Cultura. Justificou seu voto favorável pelo envio do presente relatório ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, pois os indícios de irregularidades ficaram efetivamente comprovados nos autos. Na sequência, fez uso da palavra o membro, senhor vereador Arimatea Camargo da Silva, expondo seu voto favorável ao relatório final apresentado, segundo o qual assiste razão o senhor relator, pois em conjunto probatório acostado aos autos, demonstrou-se comprovarem as supostas irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb, notadamente a nomeação de servidor sem preencher os requisitos estabelecidos em lei, para ocupar o cargo e a realização de contratação por meio da Secretaria da Educação e Cultura, de funcionários para desempenhar serviços em outras áreas da administração, em contrariedade às disposições legais. Por fim, o senhor presidente da CPI justificou que o relatório final já era considerado aprovado, diante dos votos já recebidos. Toda vez, manifestou seu voto favorável por entender que, agindo com as cautelas de praxe e sendo omissos após terem sido alertados pelos membros do Conselho Municipal da Educação, os indiciados praticaram as irregularidades conforme descritas no relatório final. Assim,
Por votação unânime, foi declarado aprovado em sua íntegra o relatório final da CPI 01/2015, apresentado pelo senhor relator, senhor vereador Leonardo de Araújo. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, pelo presidente foi declarado encerrado os trabalhos da presente comissão parlamentar de inquérito, determinando que se cumpra o disposto no artigo 61, parágrafo 14 do regimento interno, para adoção pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Afonso Aires de Melo, das medidas de sua alçada. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e determinada a lavratura da presente ata, que foi assinada por todos os membros presentes. Estância Turística de Paranapanema, em 30 de junho de 2015, João Teixeira Filho, presidente, Leonardo de Araújo, relator, Arimateia Camargo da Silva, membro. Está suspenso a sessão por 5 minutos por motivos técnicos.